A Polícia Federal concluiu aquele processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo e decidiu pedir a demissão do ex-deputado federal. Decisão final cabe ao ministro da Justiça e já temos, inclusive, as expectativas com relação a essa demissão, Jonas Maia, até o fim deste mês. Portanto, até a semana que vem sai a demissão do Eduardo Bolsonaro. Vale lembrar, ele era servidor da Polícia Federal desde 2010, no cargo de escrivão. E aí, em novembro do ano passado, teve um mandato de deputado cassado por acúmulo de faltas. Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. E o procedimento disciplinar foi aberto logo na sequência, uma vez que fora da função na Câmara, ele deveria retornar ao trabalho, Jonas. É isso, Carol. Quando ele sai do cargo, ele perde o cargo de deputado federal em novembro do ano passado, ele como um servidor de carreira da Polícia Federal, um escrivão com salário de R$14 mil por mês, ele teria que voltar para o cargo da Polícia Federal, para a instituição a qual ele prestou um concurso público, foi aprovado, nomeado e tomou posse. Mas ele estava nos Estados Unidos, perdeu o cargo, estava nos Estados Unidos e a partir de então começou a correr muita falta, um acúmulo de faltas. 4 meses depois, então, logo, a Corregedoria da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é o estado na qual ele tomou posse, já recomendou a perda de cargo dele lá no começo deste ano. Veio para Brasília, então, esse processo administrativo disciplinar, começou a correr e agora a Polícia Federal, então, decidiu pedir a recomendar, melhor a palavra dizendo, recomendar a demissão dele sumária da Polícia Federal, para ele não fazer mais parte dos quadros da Polícia Federal do Brasil. Mas a decisão cabe ao ministro e já está na mesa do gabinete do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. De acordo com nossas apurações lá no Ministério da Justiça, é algo protocolar e que essa demissão deve ser publicada. O Ministério da Justiça já prevê essa demissão publicada nos próximos dias, até o fim deste mês, com o nome de Eduardo Bolsonaro demitido da Polícia Federal no Diário Oficial da União. Nesse momento, o ministro da Justiça envia esse processo para a Conju, que é a consultoria jurídica da pasta, e logo depois devolve para ele, após alguns dias, segundo integrantes com quem eu conversei, e aí sim há essa publicação no Diário Oficial com a demissão do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. E ele disse já algumas vezes que é um perseguido político, que não poderia voltar para o Brasil justamente porque seria preso. E há um outro ponto também importante que tem que ser dito aqui, Carol, é que já há também uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal para a perda do cargo público do Eduardo Bolsonaro, lá naquele processo de coação no curso do processo, tentativa de atrapalhar uma investigação, segundo a investigação do Supremo Tribunal Federal. Então, além desse processo administrativo, com essa recomendação e já essa previsão do ministro da Justiça de demissão, já há também essa decisão do Supremo para a perda de cargo público dele como servidor de carreira da Polícia Federal. Agora vamos acompanhar os próximos passos, os próximos dias e a publicação no Diário Oficial, segundo essa previsão, até o fim deste mês, de acordo com os integrantes do Ministério da Justiça. Carol. Obrigada, Jonas, trazendo informação aqui para a gente. Vamos agora seguir em Brasília. Vamos falar sobre Itamaraty, que desaconselhou viagens para parte do Oriente Médio em razão de conflitos na região. A recomendação é para que brasileiros não viajem para 5 países e que evitem deslocamentos não essenciais para outros 10. O Pedro Moreira vai trazer mais detalhes para a gente, então, dessa recomendação, desse alerta que vem por parte do Itamaraty. Oi, Pedro. Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia para você e para quem nos acompanha. Essas recomendações do Itamaraty vieram por causa do novo escalonamento das tensões entre Estados Unidos e Irã e também pelos ataques retaliatórios que o Irã vem promovendo nos países da região, nos países do entorno, além de áreas em conflito que continuam a ter algumas ocorrências registradas, como, por exemplo, a faixa de Gaza e o Iêmen. Então, o Itamaraty divulgou essa lista de países, para os quais as viagens devem ser evitadas, mas também várias orientações de segurança para brasileiros que lá estejam ou que precisem se deslocar
para essas regiões. São dicas, né, Carol, e orientações justamente para quem vai estar na região, mas que nos ajudam a ter uma dimensão da gravidade da situação, né, e até ajudam a população também a realmente pensar duas vezes para viajarem para esses países se realmente as viagens não forem essenciais. O Itamaraty recomenda que os brasileiros se mantenham conectados, né, prestem atenção nos canais oficiais de comunicação das embaixadas na região. Lembrando que várias embaixadas têm, por exemplo, perfis nas redes sociais, além das páginas que são disponibilizadas no próprio site do Itamaraty. É possível consultar os sites locais de todas as embaixadas que o Brasil mantém no exterior. E o Itamaraty também orienta os brasileiros a evitar multidões, protestos, prestar atenção na imprensa local e só deixar o local em que estiver, seja a residência ou a hospedagem, depois de verificar as condições de segurança no entorno. Há também uma recomendação, Carol, para que não sejam feitas imagens, registros, fotos ou vídeos de qualquer elemento ligado ao conflito. Por exemplo, veículos ou pessoal militar, imagens de ataques ou de locais que tenham sido alvos de ataques, porque algumas legislações de alguns países, desses países, podem prever detenção nestes casos. Isso também vale para postagem nas redes sociais. Carol, então quais são os países para os quais o Itamaraty recomenda que não se viajem, né? Seriam o próprio Irã, que está mais envolvido nesse conflito, Israel, o sul do Líbano, a Palestina, mais especificamente a faixa de Gaza, e o Iêmen. Esses são os países para os quais não se deve viajar. E uma lista maior é de países que só se viaja em caso de necessidade extrema, né, que são também a Cisjordânia, a Síria, o Iraque, o Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. Carol.